Então, tendo aí a gente visto um pouco sobre as equações de Maxwell, as suas aplicações, os seus exemplos, né, de como a gente pode encontrar isso no nosso dia a dia, se faz aí a hora da gente fazer algum exercíciozinho para fixar melhor, né, para a gente poder assimilar melhor o nosso conteúdo. E aí nós temos uma questãozinha bem básica a respeito do campo elétrico e da lei de Gauss, né, para o campo elétrico. E aí nós temos a questão que diz o seguinte: o campo elétrico de uma onda eletromagnética no vácuo é dado pelo vetor, né, do campo elétrico, que é igual a EX na direção Y mais EY na direção J, com o EX ele dá aí o EX e o EY, né? EX sendo menos E1 cosseno de ômega t menos beta que multiplica x mais y, e o EY que é E2, né, cosseno de ômega t menos beta que multiplica x mais y. E aí ele diz onde E1, E2, beta e ômega são constantes positivas. O valor máximo atingido pelo módulo do campo elétrico E é igual a E0. Isso ele dá aqui essa informação. E, sendo assim, use a forma diferencial da lei de Gauss para determinar E1 e E2 em termos de E0. Então, aí a gente vamos deixar nossa questãozinha aqui para a gente tirar os dados. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar é da lei de Gauss, né, para os campos elétricos. Então, a lei de Gauss, a lei de Gauss na forma diferencial é dada dessa maneira aqui, né? O divergente do campo elétrico, que é igual a ρ epsilon zero. Sendo que o nosso divergente aqui, nesse caso do campo elétrico, ele é dado em coordenadas cartesianas. E a gente já viu anteriormente que quando a gente busca o divergente de alguma coisa, a gente busca a quantidade de daquilo que diverge, né, de um determinado ponto. E aí é escrito dessa forma aqui, né, em forma de derivadas parciais. E a gente vai fazendo isso aqui em y. Geralmente a gente tem as nossas três coordenadas, né, x, y, e eu poderia aqui ter uma z. Só que como ele só deu x e y pra gente na questão, trazer aqui a nossa questãozinha de novo. Como ele só deu aqui as nossas coordenadas em x e y, a gente já deduz que a gente não vai usar aqui o nosso a nossa derivada parcial em z. Então a gente tem somente em x e y. E aí a gente já deduz isso aqui, ó. Como a gente está trabalhando no vácuo, esse nosso ρ é igual a zero. Isso é bem importante a gente já ter consciência disso. Dessa forma, a gente vai trazer essa equação aqui para baixo, para a gente poder trabalhar melhor. Né? O nosso diferencial do campo elétrico ele é igual a x sobre a derivada parcial em relação a x mais a nossa derivada parcial de y em relação a y. Na derivada 1, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter a derivada parcial em ex dessa maneira aqui, com relação a x, que é igual a nossa derivada em relação a x. Isso aqui só para ficar o passo a passo para a gente já poderia fazer direto. E aí a gente vai tirar os dados aqui, mais uma vez. A gente vai fazer a derivada com relação a x desse componente aqui, ó. Então a gente vai substituindo aqui. Menos E1 cosseno de ômega t menos
beta que multiplica x mais y. Fecha aqui, fecha aqui. E aí a gente faz a derivada parcial só com relação a x. Isso aqui é igual, a gente tira aqui o nosso E1, né? Derivada do cosseno é menos seno. Então, só para ficar organizado aqui, menos seno disso aqui. Então, a gente repete ômega t menos beta, que multiplica x mais y. Fechou aqui, fechou aqui. A derivada daqui de dentro, né, regra da cadeia, a gente tem só o nosso beta. Então, menos beta. A gente pode organizar isso aqui de uma forma mais conveniente. A gente faz o jogo aqui de sinal menos com menos, dá mais. Só que eu vou trazer esse carinha aqui para multiplicar também com eles. Então, menos. Então, vou ter aqui meu menos E1. E1, né, que multiplica beta, que multiplica seno, que multiplica aí o meu ômega t menos beta, que também multiplica x mais y. Fechou? Fechou aqui. Beleza. E agora também a gente tem a derivada parcial com relação a y. Então a gente guarda esse carinha aqui. E agora vamos com a derivada parcial em relação a y. Então, e na y, derivada parcial em y, a gente tem igual a isso aqui. Dessa vez é o mais. Lembrando que a gente está tirando daqui, ó. Agora é esse carinha que a gente vai derivar. Mais e na 2, E2 cosseno de ômega t menos beta, que multiplica x mais y. Fechou aqui, fechou aqui. Pronto. Agora a gente vai derivar com relação a y. A gente traz para fora de novo o nosso E2 positivo, derivado do cosseno menos seno. Só para deixar aqui. Aí a gente repete o nosso ômega t menos o nosso beta, que multiplica x mais y. Fechou aqui, vezes a derivada de dentro, que é o menos beta. Tranquilo. A gente consegue, a gente pode, né, organizar isso aqui de uma maneira mais bonitinha. Então, fica aqui o nosso menos com menos, mais, porque eu vou trazer isso aqui para frente. Então, fica aí na 2, que multiplica seno, que multiplica o meu beta, que vai multiplicar tudo isso aqui. Vou organizar melhor ainda aqui, que multiplica aqui o nosso beta. Agora sim, seno disso tudo aqui. Ômega t menos beta, que multiplica x mais y. Fechei aqui, fechei aqui. Beleza. Agora o nosso próximo passo é juntar, né, tudo isso. A gente vai somar a nossa derivada parcial com relação a x e depois com relação a y. Então, derivada parcial de x com relação a x mais a derivada parcial de y com relação a y. E a gente vai estabelecendo agora, vai evidenciando aqui algumas coisas. E a gente consegue organizar essa continha dessa maneira aqui. E2 menos E1, que multiplica beta, porque se a gente olhar para as nossas duas derivadas parciais, a nossa continha é quase igual. Então a gente vai colocando em evidência alguns termos para a gente poder trabalhar de uma forma mais organizada aqui. Que multiplica o seno de ômega t menos beta,
que multiplica x mais y, fecha aqui, fecha aqui. Tudo isso igual a zero. Como a gente já viu que o nosso beta, o nosso ômega, são constantes positivas, então a gente pode assumir que isso aqui é diferente de zero, né? Diferente de zero. E aí agora, o que ele quer? A gente pode assumir dessa maneira, que E1 é igual a E2, e ele quer saber qual o módulo do campo elétrico de E máximo, né? A gente pode organizar o nosso módulo do campo elétrico dessa maneira, porque essa é a fórmula geral para quando a gente quer achar o módulo do campo elétrico de alguma coisa. Vou pegar aqui outra folhinha para a gente terminar o nosso cálculo. Então, para a gente organizar o módulo de tudo que a gente fez, vamos fazer da forma bem usual mesmo. Vou pegar aqui o nosso E em forma de módulo, que é igual à raiz disso tudo, né? Então, E1 ao quadrado. Lembrando que a fórmula geral para quando a gente quer achar o módulo de alguma coisa é essa. É a somatória dos termos ao quadrado, né? Tirando a raiz. Então, E1 ao quadrado cosseno. Olhando aqui para não se perder. Então, cosseno de cosseno ao quadrado vai ficar cosseno ao quadrado de ômega t menos o nosso beta, que também multiplica x mais y, né? É isso mesmo. Que também multiplica x mais y. Esse é o nosso primeiro termo, mais o nosso segundo termo, que é e2 ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado, que multiplica o nosso ômega t menos o nosso beta, multiplica x mais y. Fechei aqui. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada bem grande. Então, a gente pode colocar outros termos em evidências. A gente colocando o cosseno em evidência em forma de módulo, a gente pode reduzir essa equação dessa forma aqui. Vai estar tudo... Não vai estar tudo em raiz assim. A gente deixa aqui dentro da raiz só o E1 ao quadrado mais o E2 ao quadrado. Fecha a nossa raiz. A gente tirou de dentro da raiz o nosso cosseno, que a gente está evidenciando aqui, está colocando em evidência, que multiplica o nosso ômega t menos o nosso beta, que multiplica x mais y em módulo, certinho. Como a gente já viu que E1 é igual a E2, então a gente pode deixar tudo isso em termos de E1. Então, em termos de E1, a gente tem o seguinte, que o módulo do campo elétrico é igual a raiz de 2 que multiplica E1, módulo do cosseno de ômega t menos beta que multiplica x mais y. Lembrando que a gente tem aqui a nossa folha onde a gente está tirando os nossos dados, para a gente não se perder. E aí, fechando aqui, ele quer saber qual o módulo do campo elétrico máximo
quando isso é igual a E0. A gente vai estabelecendo relações aqui com esses caras, com os nossos termos. A gente consegue enxergar que ele é máximo, que aliás o campo elétrico, né, do nosso vetor E é igual ao módulo do nosso campo elétrico máximo, quando, até escrever aqui, ó, quando o módulo do cosseno de ômega t menos beta, que multiplica x mais y, é igual a 1. Sendo assim, E0, olha só a relação que a gente vai estabelecer agora, é igual ao módulo do campo elétrico máximo, que é o que ele diz lá na questão, quando a gente for estabelecer essa relação, que é igual a raiz de 2, que multiplica E1 vezes E1. Sendo assim, vou colocar aqui um portanto, E1 ele vai ser igual a E0 sobre raiz de 2, que é igual a E2. E aqui a gente consegue finalizar a nossa continha sobre a segunda lei, a segunda equação de Maxwell para os campos elétricos.